Fala aí, turma. Boa noite, boa noite. Vamos começando a nossa aula da semana. O que eu quero trazer aqui para vocês nessa aula é um recurso que está sendo bastante utilizado pelas empresas dentro do Azure. E é um recurso que o custo dele acaba sendo extremamente baixo. Que recurso é esse? É o recurso de subir um site estático dentro do Azure em cima de um serviço. Então, para eu subir esse site estático, eu não preciso subir uma máquina virtual, instalar o IS na máquina virtual, né? Serviço web da Microsoft. Então, não preciso instalar sistema operacional, não preciso instalar IS, se for Linux, Nginx, Apache, seja lá o que for. Então, não preciso de um servidor web para subir esse recurso. Então, eu subo dentro de um serviço dentro do Azure. Então, além da gente ter a vantagem do custo ser extremamente baixo, eu ainda tenho uma vantagem que eu vou subir isso dentro de um serviço, ou seja, eu não preciso me preocupar com máquina virtual. Não preciso me preocupar com aplicar patch em máquina virtual, subir recurso, monitorar. Eu não preciso me preocupar com nada disso. Isso já está dentro de um serviço dentro do Azure. E as empresas vêm utilizando muito para esses sites que têm essa característica de ser um site estático, né? É um site ali aonde ele não tem ali conexões com banco de dados, é um site estático. E a vantagem é que eu subo isso dentro de um serviço e não tenho ali, como eu teria num ambiente on-premises, por exemplo, a obrigatoriedade de ter uma máquina virtual para rodar esse site estático. Então, às vezes, é uma coisa tão simples, mas a empresa acaba tendo que ter um servidor, gastar com licença para subir esse site estático simples. Então, dentro do Azure, a gente tem aqui uma opção que, além de ajudar a gente na questão do gerenciamento de custo, também vai ajudar bastante na questão de gerenciamento, porque eu não preciso me preocupar com máquinas virtuais. Deixa eu só colocar o carregador aqui. Beleza. Então, que recurso é esse, né? É eu subir um site estático dentro do Storage Account. Então, Storage Account, aquele componente que a gente tem dentro do Azure para tratar toda a parte de armazenamento. Então, eu consigo aproveitar do meu Storage Account para subir o código da minha aplicação, do meu site estático. Então, o primeiro passo, criar o Storage Account. Então, vem aqui no Storage Account, criar um novo. Aqui, eu vou criar aqui um Resource Group chamado aula. Tenho que dar um nome para o Storage Account, então lembra, né? Esse nome que ele pede tem que ser um nome global, tem que ser único globalmente, tá? Porque existem ali os endpoints públicos, tá? E o endpoint público, o domínio sempre é o mesmo, que muda o nome do Storage Account. Então, por isso que esse nome ele precisa ser exclusivo dentro do Azure. Então, vou colocar aula Furmacão Azure 001. Aqui, em que região eu vou criar, tá? Então, independente de que região que eu crio o recurso, funciona da mesma forma. Então, vou criar aqui no Brasil mesmo. Aqui, se ele vai ser standard ou se vai ser um storage account do tipo premium. Então, premium é quando a gente precisa de uma baixa latência e o standard ali é quando é para utilização geral. Então, no caso desse website estático, o standard não precisa ali de nada premium de baixa latência porque é um conteúdo estático. E aqui na redundância eu ainda posso definir, né, para onde que eu quero que esse storage account seja replicado, onde que eu quero que tenha uma cópia dessa informação que está dentro desse storage account. Então isso pode ser local, dentro de um data center da região. Isso pode ser geo-redundante, uma cópia em regiões diferentes, por exemplo, uma cópia desse storage account que está no Brasil, uma cópia dele nos Estados Unidos.
Eu tenho a opção da zona redundant, uma cópia desse storage account nos três data centers que formam uma região. A gente tem a região do Brasil. Essa região do Brasil é composta por três data centers. Quando eu configuro aqui essa configuração de zone redundant, eu tenho uma cópia desse storage account nos três data centers. E aqui a opção onde eu tenho tanto a zona redundante quanto o gel. Então eu tenho o meu storage account sendo replicado dentro dos três data centers de uma região e uma outra cópia enviada para dentro da mesma região e uma outra cópia enviada para uma região diferente. Então, esse gel zone redundant seria: eu vou criar meu storage account. Esse storage account eu vou ter a cópia dele nos três data centers da região do Brasil. E eu vou ter mais três cópias em uma outra região nos Estados Unidos. Então, esse gel Zone Redundant é a opção que vai trazer a maior disponibilidade para o storage account. Só que, consequentemente, também é a solução mais cara. Ok? Eu vou selecionar aqui como local mesmo. Beleza. Posso dar aqui um review e create. E um create. Então, ele vai criar aqui para a gente esse storage account aqui que a gente vai utilizar para uma aplicação, para um website estático. Então, deixa só ele terminar. Tá, isso aqui, dependendo do tamanho do website estático, cara, isso aqui às vezes não fica nem 5, 10 reais por mês. Então, assim, é uma solução extremamente barata para esse tipo de necessidade. Muito diferente do que ter que subir uma máquina virtual, ter a licença daquela máquina virtual, subir o IS, para depois eu subir o meu código dentro do IS, ter que gerenciar tudo aquilo. Não, aqui, agnóstico aqui a máquina virtual. Terminou a implementação, eu clico aqui para o recurso, eu caio aqui dentro do meu storage account. Então, qual configuração? Esse storage account que a gente configurou até agora é para qualquer utilização. Só que eu quero montar ele para hospedar uma aplicação, um website estático. Então, o que que eu tenho que configurar? Aqui embaixo, em Data Management, eu tenho aqui Static Website. Então, eu tenho que clicar aqui e habilitar esse cara. Quando eu habilito, eu preciso informar onde vai ficar ali o meu arquivo, né, o meu HTML ali do meu site estático. Então, vou colocar aqui como index.html e error, vou colocar aqui 404 HTML, né, quando a página não conseguir ser exibida por alguma informação. Então, habilitei aqui o meu site estático e as informações que eu vou ter dentro desse site estático. Quando a gente fala de storage account, a gente tem aqui como data storage, a gente tem o container, que são os nossos blobs. Eu tenho o file share, que aqui seria o SMB, então o que a gente tem no nosso file server on-premises. Eu tenho aqui como fazer isso via file share. Eu tenho queues e tenho table. Então tudo isso faz parte desse storage account. Quando a gente fala desse website estático, o website estático ele sempre vai ficar armazenado no blob. Por isso que o custo dele é muito baixo, porque de todos esses data storage, o mais barato é o blob. Então eu clico aqui em container e quando eu habilito aquela configuração de web static, ele cria aqui essa pastinha chamada $web. Então é aqui dentro que eu tenho que ter o meu código. Então, meu código, né, o meu HTML tem que ficar aqui dentro desse diretório para que esse código suba, esse website estático suba dentro aqui do meu storage account, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir aqui, deixa eu só criar aqui rapidinho uma pasta aqui. Criar aqui uma pasta teste. Beleza. Para facilitar todo esse processo, para subir esse código para cá, eu vou utilizar o Visual Studio Code. Então, deixa eu só parar esse compartilhamento aqui e compartilhar com vocês o Visual Studio. Cadê você, Visual? Vai. Aqui você.
Estão conseguindo ver aí o Visual Studio? Então, isso aqui, quem viu as primeiras aulas lá sobre Terraform, né, a gente usou aqui basicamente em cima do Visual Studio. Tá? O que que eu tenho que fazer no Visual Studio para que eu consiga fazer a implementação do código dentro daquele meu storage account? Eu tenho que vir aqui em extensões e eu preciso habilitar uma extensão chamada Azure Storage. Então é só ir no Visual Studio, buscar essa extensão Azure Storage e instalar ela. Instalou, beleza, já vai dar para fazer aqui esse upload do Visual Studio para o meu storage account. Então, depois que eu tenho isso, eu venho aqui, abrir uma pasta e vou falar para ele conectar aqui na minha pasta teste. Selecionar a pasta. Ó, beleza. Pasta Opa, deixa eu jogar isso aqui pra cá. Pasta selecionada. Próximo passo, eu venho aqui dentro da minha pasta e eu vou criar os meus arquivos. Então, vou criar aqui o index.h, opa, index.html. Eu vou criar aqui o 404.html, que foi o nome que eu dei lá dentro do meu storage account. E aqui eu vou colocar um código simples aqui, da internet mesmo, copiar e colar, que é só para ele mostrar para a gente a palavra Hello World. Ok? E aqui no HTML de erro, eu vou colocar aqui esse código só para ele mostrar, caso dê algum problema, a mensagem 404. Ok? Fiz isso, configurei aqui o meu código. Então, aqui no cenário real, então aqui no index HTML estaria aquele código HTML gigante, que seria o código do meu website estático. Joguei o código aqui, agora eu preciso, né? Isso aqui está na minha máquina local. Agora eu preciso subir esse código lá para dentro do meu storage account. Então, quando eu habilito aquela extensão, se eu clicar aqui com o botão direito, eu tenho esse aqui, essa última opção, fazer o upload para o Azure Storage. Vou clicar aqui. Tá? Aqui, como eu já usei, o que que acontece? Ele já reconheceu aqui o meu login. Quando você faz isso a primeira vez, o que que ele vai fazer? Ele vai abrir um browser para você se autenticar no Azure. Então, quando abrir o browser, você vai colocar o usuário e senha que tem privilégio de criar recursos dentro do Azure. Fez isso, ele se autentica, ele já vai cair nessa tela, mostrando as suas subscriptions. Você seleciona a subscription de tal storage account. Ele vai listar os storage account que você tem dentro dessa subscription. Então, esse aqui é o que a gente acabou de criar. Aula, formação Azure. Habilito ele. E essas informações é para o meu website estático. Então, esse aqui tem que ficar dentro de um blob. Então, seleciono aqui blob container e o diretório web. Então, todas essas informações têm que ficar dentro daquele diretório. Clico aqui e beleza. E só dá um enter. E ele vai começar a fazer para a gente o upload desse arquivo. Ó, fez o upload, né? Foi rápido tudo, porque é um código extremamente simples. Eu vou fazer aqui a mesma coisa com o 404. Subscription, storage account, blob container, web, web. Ó, upload com sucesso. Agora vou parar esse compartilhamento e vamos voltar lá para o nosso portal. Então, estamos aqui dentro do nosso portal. Se eu der um refresh aqui, ele já aparece aqui para mim o index HTML e o 404 HTML aqui configurado, que a gente acabou de fazer o upload. Agora, se eu voltar aqui no meu Storage Account e voltar lá naquela configuração que a gente habilitou do Static Website, ele vai me dar o URL para eu poder acessar esse conteúdo. Então, vou copiar aqui a minha URL, vou abrir aqui uma outra aba, Ctrl V, tá aqui
o meu Hello World, tá? Ah, mas pô, peraí, isso aí pode ser uma página aí fake que você criou antes aí. Tá, vamos fazer, tirar a prova aqui. Então, voltar aqui rapidinho com vocês, aqui no nosso Visual Studio. Eu vou pegar aqui, só vou adicionar aqui Hello World, aula Azure Expert. Beleza? Vou fazer o upload para lá de novo. Sobrescrever, beleza? Upload com sucesso e vamos testar agora. Então, estava aqui Hello World, vou dar um refresh. Hello World, aula Azure Expert. Então, isso aqui, ele traz aqui uma facilidade, né? Vocês viram que não tem segredo nenhum configurar, uma facilidade tanto para administrar esse ambiente, porque qual que é a preocupação que eu tenho aqui nesse cenário? É subir o código, não preciso me preocupar com nada mais. Se isso aqui fosse num ambiente on-premises, então imagina que isso aqui é um website estático pronto, bonitão, com imagem e tudo mais. Cara, para eu subir isso aqui no ambiente on-premise, eu teria que ter uma máquina virtual. Se for uma aplicação, um website rodando em cima de Windows, eu teria que instalar o Windows Server, teria a licença do Windows Server, eu teria que subir o recurso do IS, teria que ir lá e configurar os meus arquivos dentro do IS. Um baita trabalho. Sem dizer o custo. Às vezes é uma página só que eu preciso ali e eu vou ter que gastar uma licença do Windows Server para ter aquela página hospedada. Então, aqui dentro do Azure, a gente tem esse recurso que faz parte do meu Storage Account. Então, é um recurso que eu não preciso me preocupar com máquina virtual. Se isso tiver no ambiente on-premise dentro de uma máquina virtual, eu vou ter que me preocupar com a aplicação de patch da máquina, antivírus, enfim, tudo aquilo que a gente já está acostumado de gestão de máquina virtual. Aqui eu não me preocupo com nada, eu me preocupo só com o código. Então, só me preocupo em subir o código. E quando tiver uma atualização, subir a atualização. Ponto final, não me preocupo com nada. Então, é um serviço que a gente está utilizando bastante nas empresas quando a empresa tem recursos com essa característica. Então, precisa subir uma página estática. Então, esse recurso ele atende e atende muito, muito bem, tá? E quando a gente fala de custo, né? Se eu pegar, abrir aqui a calculadora do Azure, eita, já está publicada. Porque, lembra, quando a gente cria um storage account, esse storage account ele recebe endpoints público. Então, tudo isso aqui são endpoint público. Por isso que eu preciso com que o storage account ele tenha um nome exclusivo, porque essa informação aqui do domínio é o mesmo globalmente. O que muda é o que está aqui atrás. Então, isso tem que ser global. E esses endpoints, eles já são público. Então, já estão publicados. E se vocês notarem, aqui, ó, o que ele está pegando aqui, ó, Web Core Windows.net. Quando eu venho aqui, ó, Static Website. Webcore Windows.net. Então, isso já é publicado. O que eu preciso é entrar aqui com as informações do meu storage account. Ele coloca aqui uma informaçãozinha aqui, né, só para um método como se fosse para garantir que somente quem tem acesso a esse website, a essa URL completa, vai ter acesso, né? Se não tivesse esses caracteres aqui, qualquer um com essa informação aqui já conseguiria acessar, tá?
Ó, excelente pergunta do Adriano, né? Mas para eu linkar esse site publicado com o meu domínio.com.br, aqui você criaria um CNAME. Então você iria lá no seu DNS público. Então você iria lá no seu DNS público, você iria criar um registro CNAME com o nome da aplicação que você quer chamar com o seu domínio, apontando para esse domínio aqui, tá? Então você cria um CNAME lá no DNS externo. Ok? Deu para entender? Pode, você pode ter o DNS externo dentro do Azure também, sem problema. Independente de onde o DNS está. Azure, registro BR, no Windows Server dentro da própria empresa, independente de onde esteja o DNS. Você vai lá onde o DNS externo está publicado, configura um CNAME com o nome que você quer do seu domínio e no apontamento você aponta aqui para esse nome, que é o que ele vai chamar, tá? Aí o CNAME, o que ele faz? A conexão bate no CNAME e ele traduz para o nome que está configurado no valor do CNAME, que aí seria esse cara aqui. Então, para o usuário é totalmente transparente. Beleza? Beleza, Wellington? Entendeu aí? Vou voltar aqui na calculadora. Show. Ó, conta de armazenamento. Nossa, tá em português, é horrível. Vou pegar aqui Brasil. É, cadê? Blob. Desempenho padrão, o V2. Não preciso de namespace hierárquico. A camada é quente e aqui a redundância. Então aqui, ele tá me dando aqui, só colocar aqui para real. Ó, ele tá me dando aqui é que aqui ele não deixa, eu ver se ele vai deixar diminuir. Ó, cara, não, esse valor é demais, né? É muita coisa. Vou colocar. Cara, já tô sendo generoso demais. Um site estático com 5 gigas já é muita coisa, tá? Mas imagina que, puta, é aquele site estático bonitão, cheio de imagem, alta resolução. Então vamos imaginar que ele tem ali uma capacidade de 5 gigas. A gente está falando aqui de um total aqui para 10.000 operações. 10.000 não, né? Vezes 10.000 operações. Ou seja, cara, é operação pra caramba. A gente está falando aqui de um custo de 8,33. Então, é muito baixo. E aqui eu estou sendo generoso aqui com a quantidade de conexão. Eu poderia diminuir isso aqui ainda. Então, sei lá, 10.000 dá. Então, posso colocar um aqui. Então, aqui eu estou setando 10.000 operações, tanto de leitura, escrita, dentro de um mês. Ó, R$ 1,61. Então, cara, tem website estático com essa característica, não vale a pena ficar mantendo isso em máquina rodando no on-premises. Vai te trazer um overhead administrativo, vai, né? Porque você vai ter que administrar a máquina virtual, vai te trazer o custo do sistema operacional. Então, vai te trazer o custo do sistema operacional, vai te trazer a complexidade de configuração do IS. É um site HTTPS, ou seja, lá no IS você também vai precisar do certificado digital. Ou seja, olha o baita trabalho que a gente tem. Olha o baita trabalho que a gente tem. Sendo que aqui, com poucos cliques e com um valor aqui, cara, ridículo, eu consigo ter uma solução dessa funcionando dentro do Azure, ok? Aí, talvez vocês possam estar se perguntando, beleza, aqui eu entendi, porque qual que é um dos problemas de site estático? É a autenticação. Então, aqui é aquele site que é um site estático, aberto.
seja para dar uma informação da empresa, enfim, é uma coisa estática, não vai requerer autenticação. Mas a gente consegue aqui ainda utilizar alguns mecanismos, porque pensa aqui comigo, imagina que isso aqui é um website estático que vai ser utilizado dentro da empresa, numa intranet, por exemplo. Cara, mas espera aí, se eu estou falando aqui de um endpoint público, esse endpoint pode ser acessado de qualquer local da internet, mas eu quero que seja acessível somente dentro da minha rede, dentro do meu ambiente. Então, para isso, dentro do Storage Account, assim como outros serviços aqui em Network, a gente tem a opção de falar que esse acesso não vai ser de todas as redes. Eu posso falar de qual rede isso vai ser acessível e qual endereço IP, caso eu precise acessar isso a partir da internet para o endereço IP específico. Então, aqui eu estou tirando aquilo, todo mundo acessa pela internet e estou falando quais as redes dentro do Azure que vão poder ter acesso a esse recurso. E também a gente tem aqui os Private Endpoint, né? O Private Endpoint é aquele recurso que a gente tem dentro do Azure, onde ele pega uma interface de rede da minha rede virtual e atacha essa interface de rede dentro do recurso. Então, o meu Storage Account, quando eu habilito o Private Endpoint, ele vai ter uma interface de rede que é a minha rede virtual dentro do Azure. Então, com isso, eu garanto com que o acesso a esse website estático só aconteça dentro daquela rede, dentro do Azure, dentro dessa interface que foi criada aqui pelo Private Endpoint para o nosso recurso. Então, dessa forma, mesmo eu tendo aqueles endpoints públicos, isso não vai ser acessado externamente. Beleza, pessoal? Deu para entender aqui? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer isso na prática. Deixa eu criar aqui uma VNet. Vamos criar aqui uma rede. Melhor ver na prática, que aí vocês veem o processo claro. VNet 001. Deixar tudo padrão aqui, beleza. Só para a gente testar essa funcionalidade. Não, isso você não consegue, tá, Adriano? Isso você não consegue. Ou habilita público, ou vai ser privado. Você vai selecionar as redes que podem acessar esse recurso, tá? Isso aí teria que ser uma solução de CDN, tá? E o Web Static ele não trabalha com CDN. Aí teria que utilizar outra solução. Ó, beleza, subiu aqui a minha rede. Então vamos conectar agora no Storage Account, aqui em Network. Então eu vou falar que eu não quero mais acessar. Eu vou aqui só habilitar o meu endereço IP externo, senão nem eu vou conseguir acessar depois. Beleza, deixa eu ver se está acessando. Beleza. Aí eu venho aqui em Private Endpoint, eu vou criar um Resource Group, o nome do Private Endpoint, então, sei lá, Private Static Web. Aqui, lembra que eu falei, o Private Endpoint, o que ele faz por trás? Ele cria uma interface de rede por recurso mesmo. Aqui ele está, inclusive, falando qual vai ser o nome dessa interface de rede. A região, então essa região tem que ser a mesma região onde o recurso está. E aqui, que recurso que eu quero fazer isso. Então, ele já sabe que eu estou configurando isso dentro do Storage Account, ele vai me selecionar as opções do Storage Account. E aqui, para o website estático, a gente tem essa opção Web. Chama aqui Web. Próximo. Selecionar a rede, né? Ele vai criar uma interface de rede para o meu recurso, ele precisa de um endereço IP para pôr nessa interface. Então, de que rede ele vai pegar? A rede que a gente acabou de criar e a subnet default que ele cria. Então, ele vai pegar o endereço IP dessa rede virtual. Aqui, se eu quero deixar isso dinâmico, se eu quero deixar estático, próximo. Aqui eu ainda posso atribuir, né, ele vai ter um endereço IP. E eu posso atribuir
uma configuração de DNS para esse endereço IP que vai ser atribuído, tá? Isso fica, tá? Só para vocês não se confundirem, isso aqui não é DNS externo, isso aqui é um recurso que a gente chama de Private DNS. É um recurso que só vai funcionar ali dentro do Azure, tá? Uma resolução de nome que acontece batendo nesse servidor que o próprio Azure gerencia para a gente, e cada serviço tem uma configuração de zona específica. Eles começam com private link e traço o nome do serviço. Então, no caso do website estático, é web, ok? Aqui o Resource Group, se vai ser novo, beleza. Então, o que que ele vai fazer aqui por trás? Vamos já deixar criando, eu vou explicando enquanto vai criando. Aqui, se eu quero colocar alguma tag, review e create. Create. O que que ele está fazendo aqui por trás? Ele está pegando criando uma interface de rede e ele vai configurar essa interface de rede dentro desse storage account. Ele está indo lá na minha VNet, pegando lá da subnet que eu selecionei, pegando o próximo endereço válido e atribuindo para esse meu private endpoint. Ele também está criando uma zona privada no DNS para o web estático, e lá dentro dessa zona DNS ele vai criar um registro com o nome do meu storage account para o website estático e o endereço IP que está associado. Então ele está fazendo tudo isso aqui para a gente. Deixa ele terminar aqui. Ó, subir no Private DNS Zone. Então, lembrando, eu estou fazendo toda essa configuração aqui quando eu quero travar o acesso ao meu static website para dentro do Azure, ou uma VPN ou um Express Route que eu tenho do meu ambiente on-premise com Azure. Então, não estou liberando o acesso público. Se eu preciso que o acesso seja público, eu não preciso fazer nada disso. Habilitei lá o website estático, subi os arquivos, ponto, já está funcionando. É só passar aquela URL. Aí tem aquela questão que o Adriano comentou, né? Oh, e se eu quiser usar meu domínio? Você vai lá, cria no seu domínio um registro CNAME apontando para a URL do website estático e está pronto. Quando eu preciso fazer com que isso fique interno, não seja publicado para fora, eu tenho que fazer essas configurações, porque quando eu faço essa configuração, eu falo para o Azure que o acesso aos endpoints públicos não são mais permitidos. Então, só dentro do Azure, ou se eu tiver ali uma VPN ou Express Route com o meu ambiente on-premises, tá? Esperar aqui, já tá, deve estar finalizando já. Ó, terminou. Se eu clicar aqui para o recurso, ele vai lá para o meu Private Endpoint. Aqui no Private Endpoint, aqui em Settings, a gente tem aqui as configurações de DNS. E aqui ele foi lá, pegou o endereço IP da minha rede e atribuiu para essa interface de rede. Ó. Notem que ele criou uma interface de rede. E ele criou também uma zona privada do DNS. Então, se eu clicar aqui, aqui é a minha zona privada do DNS para website estático. E aqui o nome do meu storage account e o endereço IP que o Private Endpoint setou lá para mim dentro do storage account. Ok? Então, se eu voltar agora aqui no meu storage account,
aqui em Network, tá aqui o meu Private Endpoint criado. Então agora, como que eu faço agora para acessar isso aqui externamente? Aqui é a configuração de nome que está lá no DNS. Ou eu aponto esse IP, ou eu vou lá no DNS e passo aqui esse nome aqui dentro dessa URL aqui, né? Que é a zona DNS para o meu website estático. Ok? Então isso aqui configurado para funcionar somente na rede interna. Dúvidas? Beleza. Aí vamos avançar mais um pouco. Peraí, deixa eu só ver. Então vamos avançar mais um pouco. Dentro do ambiente on-premises, possa ser que essas informações, né? Então, dentro do ambiente on-premises, eu tenho lá o Windows Server, tenho o IS, e vou subir o meu código ali do meu web static. E vamos imaginar que isso, apesar de não ser uma característica, mas vamos imaginar que isso aqui fosse crítico. Pô, eu preciso criptografar essas informações. Então, lá dentro do Windows, eu posso utilizar um BitLocker, eu posso utilizar alguma outra solução para criptografar aquelas informações. Como que eu faria isso aqui dentro do Azure? Então, aqui dentro aqui de Security Network, a gente tem aqui essa parte de encryption. Todo dado, tá? Todo dado dentro do Azure, ele já é criptografado por padrão. Todo dado, seja banco de dados, seja o que eu ponho dentro do storage account, tudo já é criptografado por padrão. Só que por padrão ele utiliza uma chave que é gerenciada pela própria Microsoft. Então a chave de criptografia é uma chave que a própria Microsoft gerencia, ou seja, uma chave da Microsoft. Só que por questões de segurança, eu posso querer utilizar a minha própria chave. Eu não quero que a Microsoft tenha acesso à chave que vai criptografar as informações onde estão os meus dados. Então, eu quero utilizar a minha própria chave de criptografia. E aqui essa opção do Customer Managed Key. Então, eu quero utilizar a minha chave de criptografia para criptografar essas informações. Para eu fazer isso, eu vou precisar utilizar um outro recurso que a gente tem dentro do Azure, que é o recurso chamado de Key Vault, né? O Key Vault é um recurso dentro do Azure onde a gente utiliza para hospedar chaves de criptografia, senhas, certificados. Então vamos lá. Então vou pegar aqui o meu Key Vault, criar um novo. Vou criar no Research Group que a gente está usando e vou chamar ele aqui de Kvault 001. Já está em uso. 00101. Beleza. Brasil. Aqui, Standard ou Premium, né? A diferença é que o Premium ele suporta aqui o HCM, né? Que seria a criptografia a nível de hardware. Então, vou deixar aqui Standard, Review e Create. E Create. Pessoal, se tiver dúvidas aí, vocês vão perguntando, tá bom? Kvault é tipo de um LastPass. Cara, eu não conheço essa solução LastPass, tá? Mas, cara, é um cofre onde você vai armazenar senhas, chaves de criptografia, certificado. Só que a vantagem é que uma vez isso dentro do Kvault, quando a aplicação for consumir isso, quando a gente for configurar, eu não preciso ter acesso à chave de criptografia propriamente dita. Eu tenho acesso só ao nome dela, tá? A gente vai fazer isso aqui na prática. Ó, subiu o meu Key Vault. Então eu tenho aqui, deixa eu só habilitar aqui as policy aqui, Access Configuration, acessar via Vault Policy.
aqui para que eu quero habilitar, deixar aqui para tudo, aplicar. Beleza. Aí eu venho aqui em Policy, ainda não carregou. Beleza. Eu só vou liberar a permissão aqui para o meu usuário ter acesso aqui a todas as informações. Isso aqui. Beleza. Aí aqui são as minhas chaves. Então, para eu criptografar o meu storage account, eu preciso de uma chave de criptografia. Então, gerar uma nova. Aqui eu posso gerar, eu posso importar, restaurar, mas eu quero uma nova. E aqui vai ser key ST de storage account. O tipo de chave, RSA, EC, o tamanho da chave, então eu consigo selecionar tudo aqui. Se ela vai ter ali um período de ativação e de expiração, então eu consigo configurar tudo aqui. Então vou deixar aqui tudo padrão, deixar ela habilitada e vou dar aqui um create. Tá aqui a minha chave. Então essa chave, quando eu entro nela, eu tenho uma permissão, ela tem um valor. Então ela tem aqui o valor aqui que vai criptografar essas informações. Aqui a chave pública, se eu quiser ter acesso a essa chave pública. Só que quando eu vou configurar o meu recurso para consumir essa chave, eu não preciso passar o valor da informação, eu passo só a informação. O próprio Storage Account, por trás, ele já vai e entrega essa informação dessa chave para o cliente que está fazendo a requisição. Ok? Qual que é o próximo passo? Eu tenho que ir lá no meu Storage Account agora e eu tenho que falar para o meu storage account, né? Porque o que acontece? Isso está dentro de um cofre. E eu preciso de acesso para conseguir listar aquelas informações. Então eu preciso vir aqui no meu storage account e eu posso vir aqui. Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Não, tá aqui. Também não. Cara, isso aqui muda tanto que às vezes a gente. Essa carinha aqui do Azure aqui pro Storage Account é nova. Antes era diferente. Não, aqui não é. Caramba, antes estava com o nome certinho aqui. Deixa eu ver se está mais embaixo, né? Não. Então vamos aqui por. Não. Não. Configuration. Não. E é basicamente as configurações que a gente faz, né? Endpoint também não. Deixa eu ver aqui. Cara, era pra ficar aqui. Deixa eu ver se aqui, quando eu for chamar, se ele pede. Tá, ele vai pedir aqui, beleza. Então, o que acontece? Deixa eu só tirar aqui para não confundir. O meu storage account, ele vai precisar de acesso no Key Vault para recuperar essa informação. Quando a gente fala de recursos dentro do Azure, recursos do próprio Azure, a gente tem uma espécie de conta de serviço, que a gente chama de Managed Identity. Então, se eu vir aqui em cima, Managed Identity. Então, isso aqui é como se fosse uma conta de serviço. Então, eu não vou ter acesso à senha, o próprio Azure que vai gerenciar a senha. Então, isso aqui é aquela conta de serviço gerenciada mesmo. Então, vou criar aqui no meu Resource Group, aqui na região do Brasil, e aqui eu vou chamar ela de Manage Identity -ST. Até copiar esse cara. Review e create. Create.
Então, isso aqui vai funcionar como uma conta de serviço que vai me autenticar no Key Vault para eu conseguir recuperar, listar aquela key e a informação daqui para que eu possa criptografar o meu disco. Então, ele criou aqui. Agora eu volto lá no meu storage. Venho aqui em encryption. E, por padrão, utilizando a chave da Microsoft. Só que eu quero utilizar a minha. Então, venho aqui, Customer. Selecionar essa chave a partir de um Key Vault. Clicar aqui qual que é o Key Vault. Então, essa é a minha assinatura. Minha subscription, né? Key Vault, o nome do Key Vault e o nome da minha chave. Select. E aqui, User Assign. E aqui eu vou selecionar essa MIST que a gente criou. ADD. Ok? Só que acontece, se eu dar o save aqui, ele vai dar falha, porque eu ainda não tenho acesso lá. Deixa eu criar aqui. Caramba, esse negócio tá ruim. Ó, eu vou lá no meu Key Vault. Vou aqui no Access Policy. E aqui eu vou liberar o acesso. Eu não preciso liberar para tudo, então, é só chave, então vou liberar só chave, get e list. É isso que ele precisa. Ele só precisa trazer essa informação. Próximo. Aqui eu seleciono lá MI-ST, esse cara aqui. Next, next, create. Liberou aqui o acesso de get list só para chave. Então, se ele tentar usar alguma coisa de secret, que são as senhas ou certificado, ele não vai conseguir. Então, volta aqui. Vamos ver se já vai dar direto ou se ele vai... É que às vezes demora um pouquinho ainda para refletir aqui a configuração. Apesar que ele está dando aqui um negócio de recuperação. Deixa eu ver como que tá isso. Eu acredito que não seja. Vamos habilitar esse cara aqui. É, deve estar em vias D ainda. Só confirmar aqui. Beleza. Vou dar um refresh aqui, que eu acho que eu vou ter que preencher as informações de novo, mas tranquilo. Customer, Key Vault, Key Vault e a chave. Aí, user assign. Esse cara. Save. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Vault Policy, tá certo. Beleza. É questão de tempo mesmo. Aqui ele já está dando o user assign, não tem permissão para acessar o Key Vault, mas a gente acabou de liberar, então permissão tem. Então só vamos esperar um pouquinho aqui.
Enquanto isso, alguma dúvida? Escrevendo um código no Terraform ou qualquer outro, como colocaríamos o Key Vault? Cara, quando a gente vai consumir um recurso do Key Vault, então, por exemplo, eu vou colocar lá, vou subir um recurso que precisa de uma senha. Então, ao invés de eu colocar a senha, eu coloco o caminho para ele chamar um arquivo. Dentro do Terraform, toda vez que a gente precisa chamar alguma coisa que já está pronta, a gente utiliza o data. Então, imagine assim, eu tenho lá o resource para criar uma máquina virtual. A máquina virtual precisa de uma senha. Na senha, ao invés de eu colocar a senha, eu coloco um data para ele chamar uma secret que está no Key Vault, tá? Porque essa secret já existe. Então eu vou lá e só falo, você tem que consumir essa secret. Com isso, quando eu estou escrevendo um código Terraform, eu não preciso saber a senha para aquele recurso. Eu preciso saber da secret que está no Key Vault. Beleza? Para aqui a mesma coisa. Key, secret, certificado, a mesma coisa. Não, não precisa. Você só coloca que assim, a senha vai ser a secret. Então você coloca a secret, aí não tem nada a ver com essa identidade gerenciada que a gente criou, tá? Porque o sistema operacional, o banco de dados, ele tem que ter o próprio usuário, não o usuário de serviço, o usuário para acessar o recurso, para logar na máquina, conectar no banco. Então, como eu não, para questões de segurança, para eu não ter essa senha dentro do código, eu crio uma secret. E quando eu for lá no código, ao invés de eu colocar a senha, eu chamo essa secret que eu criei dentro do Key Vault. Cara, esse aqui tá demorando demais. Deve ter dado alguma coisa. Deixa eu só ver aqui. Get. Ah, não, peraí. Eu preciso aqui do. Falta uma permissão aqui. Get listening upon the latch recover. Não, peraí, cadê eles? Deixa eu fazer o seguinte. Só pra gente testar aqui. Se é isso. Não tô achando estranho. Não é isso. Chave. Chave tá aqui. Access Policy tá aqui. Access Configuration tá aqui. Uau. Ah, eu já sei. Eu tenho que dar acesso para ele acessar o OK Vault. Peraí. Privilege, Contributor, Manage Identity, Select, MI. Vamos ver se é isso. Contributor. Beleza. Fazer de novo aqui, né?
Customer, que volte, e a chave. User assign. Cara, alguma coisa muito louca aqui, hein? Eu já tenho permissão no recurso, já tenho permissão aqui. Vamos fazer uma tentativa doida, então. Agora vai, eu já sei o que era. E não tinha isso antes. Isso aqui é novo. Olha que legal. Aqui dentro da policy tem uma parte aqui, ó, que é a parte de operações de criptografia. Então tem que dar aqui essas permissões para que a AMI consiga criptografar e descriptografar essas informações. Antes só tinha esses três aqui, ó. Legal. Mas funcionando aqui agora, criptografado com a minha própria chave, utilizando uma identidade gerenciada para se autenticar no Key Vault, recuperar a minha chave para utilizar o valor dela para autenticar esse recurso. Ok? Dúvidas aqui, pessoal? Um exemplo no SQL, no código, eu colocaria o user e o data daqui. Isso, você pode colocar lá o user ADM, aí a hora da senha. A senha, para você não colocar em texto limpo, você chama a secret que está no Key Vault. Beleza? Pessoal, tranquilo? Eu sei que deu esses erros aqui, mas deu para acompanhar, deu para ver como funciona esse static website, como que configura. A gente passou por ele por um acesso geral, global, através da internet. Depois a gente limitou para ser acessado só dentro da rede que a gente seleciona ou dentro do Azure. Utilizamos lá o Private Endpoint, configuramos lá o registro na Private DNS Zone. E por fim, depois que eu tenho tudo isso interno rodando, eu ainda posso ter ainda uma configuração adicional que é criptografar essas informações utilizando a minha própria chave, tá? E essa questão de criptografia não é só do Storage Account. Posso criptografar utilizando a minha própria chave, banco de dados e outros recursos que tem ali a parte de armazenamento de dados. Show? Na próxima aula, vou pegar. Faz um tempinho que a gente não tem aula de Terraform. Vou pegar essas dúvidas que o Wellington trouxe e eu vou trazer para a próxima aula, tá? Para a gente montar um Terraform utilizando o Key Vault, tá? Porque o Key Vault, quando a gente simplesmente utiliza aqui. Ah, mas pô, vou colocar aqui, criar aqui as minhas secrets, as minhas senhas, às vezes não faz muito sentido. Fala, pô, mas para quê? Mas hoje a gente vive muito essa parte de infraestrutura como um código, né? E o recurso principal que a gente utiliza hoje é o Terraform. Só que, como é um código, não é recomendado eu colocar senha dentro de um código. Então, o que que eu faço? Posso armazenar isso no Key Vault e falar para o meu código chamar a secret que está no Key Vault, e não o valor propriamente dito, tá? O Terraform, o Adriano, é uma solução de IAC, né? É fazer implementação de infraestrutura utilizando o código, tá? Então, a gente, depois, o Adriano, se você, lá na parte de Classroom, a primeira parte são as aulas gravadas. Aí lá tem duas aulas, se eu não me engano, que a gente
fez de Terraform. Então, depois, se você tiver um tempo, assiste essas aulas. Pega a primeira, tá? A primeira aula que eu ensino desde o princípio, o que que é, a gente já monta um primeiro código, dá uma assistida para você ficar por dentro, tá? Mas assim, não se preocupe, pô, vou ter que aprender a desenvolver. Não, você vai ver que é bem simples, não é difícil utilizar o Terraform, que a ideia dele não é desenvolver a aplicação, é você fazer o deploy de uma infraestrutura utilizando o código. Só que aí, como é um código, eu tenho uma flexibilidade muito grande para subir vários recursos de uma vez e por aí vai, tá? Aí na próxima aula, a gente volta a falar um pouco de Terraform de novo, só que aí eu pego e trago algum exemplo com essa questão de como eu utilizo o Key Vault dentro de um código, como que eu faço para chamar esse Key Vault? Aí eu trago aqui um exemplo, a gente monta um banco de dados, uma máquina virtual, enfim, alguma coisa que dependa de senha. Então, para a gente não chumbar a senha no código, eu faço com que o meu código traga essa informação do Key Vault. Beleza? Curtir aí essa aula de hoje? Cara, esse recurso é bem legal, hein? Vocês vão ver que, cara, vocês vão implementar bastante esses recursos, cara, porque o custo dele é bem baixo e os benefícios que eles trazem, cara, é show de bola. Mas vocês viram, funcionou. É que aqui o nosso código foi um hello da vida. Mas se fosse um código completo, ele iria trazer aqui para mim a página completa. Beleza? O Eric, eu acho que entrou um pouquinho depois. Deu para pegar o Eric? Eric Teixeira. Deu para pegar aí, tranquilo. Show de bola. Beleza. Então é isso aí, turma. Então essa é a nossa aula da semana, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, quando for reassistir essa aula, ou qualquer aula que vocês já estejam estudando lá dentro da plataforma, qualquer dúvida, coloca lá na discussão lá que eu vou ajudando vocês aí a dar esses próximos passos, tá? E sempre fiquem atentos na agenda, tá? Que nem vocês têm acesso as aulas que a gente está fazendo do intensivão da Z104. Então, a gente tem aula amanhã, sexta e sábado. Tá tudo lá na agenda. Então, sempre dá uma olhada na agenda lá para que vocês não percam aí nenhum conteúdo. Apesar que todos eles são gravados e disponibilizados depois, mas para quem quer participar ao vivo, sempre fica atento ali na agenda. Beleza? Então é isso aí, turma. Então, fechou. Boa noite aí para vocês. Boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Valeu, galera!